Primeira Epístola de João, capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu vou ler na tela, os irmãos me acompanharão. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como Ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Vou repetir com os irmãos o verso 9, antes de ler o 10. Pode voltar o 9. É aqui que eu queria hoje traduzir com os irmãos a mensagem. Eu pedi para você olhar para o telão agora, já comparou a versão, e queria que você lesse comigo e pensasse na seriedade do que estamos lendo, e na verdade eu não precisaria nem pregar. Se simplesmente o irmão olhasse para esse texto e dissesse: Deus, eu já entendi essa palavra, e eu sou chamado na salvação para não pecar. Vamos ler todos juntos? Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Concluindo, assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós diante de uma palavra tão dolorida, tão forte, tão intensa, mas usando de misericórdia para conosco, ó Deus, dê-nos o privilégio de receber tão poderosa admoestação. Ela tem como objetivo maior a salvação das nossas almas. Salva-nos, ó Deus, salva-nos, purifica-nos, Deus, liberta-nos por uma admoestação tão verdadeira quanto essa e tão poderosa quanto é essa palavra do Senhor hoje, revelada a João e hoje traduzida por este pastor, a sua igreja, com certeza fixará para as nossas vidas e será guardada em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Ser cristão é não curtir o pecado. Na primeira parte da manhã aprendemos que o pecado é a marca registrada dos filhos do diabo. Falei, não é? Me exaltei, elevei o tom de voz e disse aos irmãos: ser cristão é diferente de ser um filho da perdição. Quantos ainda que vestem a camisa do cristianismo continuam com sua camisa chamada cristã, dando frutos para a perdição, ou vivendo as obras da carne, demonstrando o quanto ainda estão perdidos? 1 João capítulo 3, versículo 8 afirma: quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Destaquei o texto em que João se inspira, e ele mesmo escreveu o Evangelho, a dizer a questão de que o diabo peca desde o início, quando em João 8,44 ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, ao pai da mentira, o diabo, e querem vocês, diz João em João 8,44, querem vocês realizar o desejo dele, o seu pai. Os filhos que pecavam naquele momento desejavam tão somente cumprir os desejos do seu pai. O problema é que seu pai não era Deus, e eles não se tornaram filhos de Deus, ainda eram escravos do diabo, escravizados pelos desejos carnais. Trabalhamos de manhã a questão da separação clara que o texto faz entre os filhos da salvação e os filhos da perdição. E depois, no segundo ponto, foram só dois, trabalhei a questão do poder do pecado e afirmei aos irmãos como o nosso Deus nos livra do pecado.
e como essa ação do pecado é absolutamente interrompida em nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero pregar no sermão da noite e dizer aos irmãos que ser cristão é não curtir o pecado. Exatamente por quê? Porque filhos de Deus são gerados para uma nova criação. Essa é a expressão, são gerados para uma nova criação. Repita comigo, são gerados para uma nova criação, para uma nova obediência. Quando nós somos gerados por uma nova criação, gerados, veja agora, para uma nova obediência, nós somos pessoas diferentes daquilo que nós éramos. 1 João capítulo 3, versículo 9, nos dá com clareza o motivo pelo qual não devemos pecar. A Bíblia diz, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. É como se alguém dissesse que é possível um bebê continuar dentro do útero da sua mãe depois de nascer. Impossível, ele nasceu. O que nosso João está dizendo, na questão que ele trabalha muito bem na palavra de Jesus com Nicodemos, necessário nos é nascer de novo, mas o nascer não era voltar ao ventre da mãe, era a partir da vida que vive ser uma nova criatura. Ele trabalha melhor ainda a tese agora na primeira epístola de João 3,9, dizendo que nós cristãos não pecamos e absolutamente não desejamos o pecado, e quando pecamos, nós imediatamente somos confrontados pelo Espírito ao arrependimento. Por quê? Nós somos nascidos de Deus. Nós somos gerados por Deus, irmãos, para uma nova criação, para uma nova obediência e claramente para uma nova vida. O cristão possui, na verdade, um novo princípio controlador dentro dele. Ele não é mais controlado pelo pai da mentira e pelos desejos da carne. O princípio controlador, ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. O cristão não é mais controlado pelo pecado. O cristão não é mais dominado, escravizado por aqueles desejos carnais que lhe corroíam a alma e que ele desejava colocar em prática. Ele não tem mais esse desejo. O cristão, na verdade, não será salvo e nem justificado por essa obediência, mas é, na verdade, esse chamado e esta geração para a nova obediência que vai afirmar que ele é cristão e que ele tem aqui o que chamamos de uma nova filiação. Qual é a cara dessa nova obediência? Muitos perguntam, qual é a cara desse novo cristão? Se eu perguntasse qual é a cara de um cristão ou do cristianismo, eu tenho certeza que eu poderia pedir para você ficar de pé e você dizer assim, está aqui, pastor, a cara de um cristão, sou eu. É verdade, e você é um cristão, e eu parabenizo você por isso, também pela sua decisão. Mas o texto é mais profundo quando pergunta e diz, na verdade, não afaste um rosto visível, ou não aquilo que nós chamamos do biotipo de uma pessoa, mas ele fala de uma grandeza espiritual, que dá a ele a identidade cristã, em que ele assumiu sim, uma natureza para não pecar, e decide permitir que o Espírito Santo vá ditando o seu comportamento. Abra comigo a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, os versos 22, 23 e 24, o texto é conhecido, mas você vai entender com simplicidade, porque nós somos gerados para uma nova obediência. Porque quando Deus nos deu o privilégio da regeneração, sermão do domingo passado, que fez de nós uma nova criatura, sermão do domingo passado, e que tirou de nós o desejo, a vontade de pecar, sermão de hoje, e que faz com que quando eu caia em pecado, eu desejo mudar de vida e me arrepender, sermão de hoje, a sua pergunta é, que características eu tenho, e que cara tem esse cristianismo em mim, que me faz não pecar, e me faz odiar e ogerizar o pecado? Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24, veja o que diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora veja, é questão da lei do pecado. Contra essas coisas não há lei. Aí veja por quê e o que aconteceu, porque nós não somos mais condenados pela lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Quem entendeu, diga sim. É isso aí. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram lá na cruz a carne. Aí veja lá, com as suas, vamos avançar, paixões e os seus o quê? Desejos. Sabe, Edson, trocaram de pai. Eles não são mais filhos do engodo, filhos da mentira, né? Como está lá no Evangelho de João capítulo 8, daquele que é enganador desde o princípio. Ele troca de paternidade, ele é gerado para uma nova certidão de geração entre filho da perdição para filho da salvação. Por quê? Crucificaram todas as obras da carne com sua paixão. Quando você for perguntar a cara dessa nova obediência, você vai dizer, ela se parece com fruto, não é? Eu não sei que fruto, não posso dizer se é uma laranja, se é uma pera, se é uma maçã. Pensa a fruta mais gostosa que você acha e diga, é esse fruto do Espírito.
Essa fruta de Deus, é esse sabor de Deus, essa vida de Deus que toma o cristão e que faz com que ele não sinta mais o desejo de pecar. Por quê? Porque eles crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne e vivem, como disse o apóstolo Paulo, uma nova vida em Cristo. Eu escrevi uma frase, irmãos, essa tarde, inspirado aí pelo Espírito Santo, a dizer para mim mesmo a importância de viver o verdadeiro cristianismo e de ser um cristão verdadeiro. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O verdadeiro cristianismo transforma pessoas. Repita comigo: o verdadeiro cristianismo transforma pessoas. Agora veja, o verdadeiro cristão, na lógica do verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão é uma pessoa transformada. A lógica é subsequente, obviamente, clara no que seja a tese da minha narrativa, porque se o verdadeiro cristianismo transforma pessoas, todos os que se dizem cristãos, ou seja, o verdadeiro cristão é e sempre será uma pessoa absolutamente transformada. Simples assim. Não há como ser um cristão e ao mesmo tempo um filho da desobediência. Se nós hoje somos chamados a sermos filhos da obediência e somos chamados a Deus em obediência para vivermos uma fé transformadora, o que o Evangelho nos diz, nós somos chamados cristãos para vivermos em submissão, em obediência, em transformação, refletindo sempre a graça do Senhor e a glória do Cristo. Os cristãos são gerados para uma nova obediência porque são chamados da desobediência para um reino de luz. São chamados da desobediência para uma transformação do Evangelho em Cristo Jesus. Quando somos filhos da desobediência, a Bíblia nos dá advertências que nos fazem lembrar a gravidade de pecar. E é por isso que não queremos pecar, porque nós sofremos, sabe, Tunim, advertências graves. Vamos olhar algumas advertências que recebemos de Deus para não pecar. Primeiro, abra comigo 1 Coríntios 6:9, veja lá a palavra do Senhor. E veja a primeira advertência que nos faz não querer querer ser um filho da desobediência, querer ser uma nova criatura, um ser gerado para obedecer e para a obediência. 1 Coríntios 6:9, por que não temos o desejo de pecar e desejamos uma vida de obediência? 1 Coríntios 6:9 e 10 diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, ou seja, não se deixem enganar. Aqueles que se envolvem em moralidade sexual, aqueles que adoram ídolos, aqueles que cometem adultério e se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, são avarentos, são bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, eles não herdarão o reino de Deus. Simples assim. Não há um discurso suave. Não há uma temática onde o próprio Deus diz assim: o seu pecado e a possibilidade do seu pecado ser aceito no meu reino, ou você ser aceito no meu reino, com todos os pecados que você tem, sem nunca reconhecê-los como graves e como pecados contra mim, não é possível. Isso é uma advertência, para que você se lembre que você é chamado a ser filho da obediência. A segunda advertência, Gálatas capítulo 5, verso 19. Você acabou de abrir o texto lá, volta alguns versículos. Gálatas 5:19. Versículo 19, 20 e 21. Olha a escritura sagrada, como ela tem que falar ao seu ouvido espiritual. Gálatas 5:19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros: imoralidade sexual, impureza e sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. O texto ali chama de outras coisas, a tradução correta, pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não o quê? Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aí alguém pergunta: por que o cristão não peca? Porque ele tem advertência contra o pecado. Ele recebe clara orientação divina para não pecar, e ele olha toda essa advertência, irmãos, não como um chamado bravo de um Deus irado, apenas irado, dizendo para você que ao cometer tudo isso, então ele, Deus, se alegra ao colocá-lo na perdição. Não, ela é na verdade um sinal que aponta uma direção, e é na verdade a missão do cristão, ao olhar aquele pecado e dizer: se isso tudo me tira do reino de Deus e tira o reino do Senhor de dentro de mim, é tudo que eu não quero para a minha vida. A missão dos cristãos, então, é abraçarem uma vida não de desobediência, mas de obediência ao nosso Deus. O último texto que Paulo vai dizer está em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Veja que texto precioso e claro aos nossos ouvidos, quando Paulo nos dá como advertência para a nossa salvação. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Podem estar certos de que nenhum imoral,
impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Versículo 6, não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre quem? Sobre os que vivem na desobediência. A versão antiga dizia, a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Porque um cristão não está enquadrado e nunca será enquadrado na sentença e no juízo que estão sobre os filhos da desobediência. Porque o cristão é gerado para uma nova obediência. Aí a pergunta é, pastor, como eu posso testar a minha obediência e como eu sei? Aí a pergunta crucial que não quer calar. Como eu sei se eu sou um cristão e se eu não sou um filho da desobediência? Vamos fazer o teste do pezinho? Ou do dedinho? Né? Qualquer um dos testes serve. Vamos fazer um furinho aí, tirar uma amostrazinha e verificar como é que está o seu colesterol para pecado? Vamos olhar a escritura. Abra aí. 1 João 2,4. O próprio apóstolo João, agora na epístola, traduz para nós e diz, como nós sabemos se de fato somos filhos da desobediência ou se somos filhos da obediência, gerados para uma nova obediência em Deus. É o teste cristão. 1 João capítulo 2, versos 4 e 5. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso. A verdade não está nele. Bom, esse aí tem colesterol alto para o pecado. Colesterol ruim. Logo, logo vai bater as botas. E não vai morar com Deus não. Porque quando faz o teste, é reprovado. Agora vamos fazer o teste para a obediência e descobrir se nós somos pessoas que Deus está dizendo que não vamos nos alegrar com o pecado. Versículo 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos o quê? Sabemos que estamos nele. Quantos aqui passaram no teste do pezinho, no teste aí da sua análise espiritual e diz assim, eu sou chamado a não pecar? Levante a mão. Quantos passaram nesse teste? Essa é a escritura. É simples assim. Você pode colocar um termômetro e descobrir que está com 40 graus de febre, você pode fazer um raio-x e descobrir que está com uma infecção pulmonar, você pode fazer muitos testes. Espiritualmente, o teste mais simples, para perceber se o indivíduo foi chamado à salvação e se ele está disposto a viver uma vida de obediência, chamado a esta geração a ser uma nova obediência em Deus, é de que ele é absolutamente obediente à palavra de Deus. Ele lê a palavra, o Espírito fala com ele, ele ouve as obras da carne e diz, isso aí fora de mim. Ele diz, rade reto, Satanás, eu não quero isso para a minha vida. E ele começa a praticar todas as ações que o Espírito Santo de Deus começa a colocar na vida dele, começa a orientá-lo, começa a apontá-lo, começa a dirigi-lo, a direcioná-lo. Aí ele descobre que ele é um filho de Deus, não mais um filho da perdição, apontado para a salvação e para a vida eterna. Se queremos ser aprovados no teste mais lindo da vida cristã, esse é o teste mais poderoso que eu conheço, o teste da obediência, da sagrada e santa obediência de todo cristão à palavra de Deus. Se o primeiro ponto foi vencido, e já vencemos aí a primeira prerrogativa de que ser cristão é ser gerado e feito por Deus para uma nova obediência, não uma desobediência, mas para a obediência, qual é a segunda pergunta? E é o segundo e na verdade o último ponto do sermão. Como ser um cristão se todas as pessoas pecam? É a pergunta que não quer calar. Como você é cristão, pastor, e como eu sou cristão, se já pela manhã afirmamos que somos pecadores, e se eu disser que não tenho pecado, eu sou um mentiroso, como conjugar tudo isso, se de fato então eu sou um cristão e quero ser um cristão? Você sabe, e é bem verdade, que todas as pessoas pecam o tempo todo. Nós pecamos por comissão, nós pecamos por omissão, nós pecamos com conhecimento ou sem conhecimento, nós pecamos com consentimento ou sem consentimento. A Bíblia diz que nós pecamos. A Bíblia diz mais, que em pecado me concebeu o quê? A minha mãe. A Bíblia diz mais, e mais dura sentença, todos pecaram e destituídos estão o quê? A glória de Deus. Então a sua pergunta é, como pode então um pecador ser um cristão? Se cristãos lutam todo dia com todo tipo de pecado e lutam todo dia com esse pecado, e se a Bíblia em nenhum lugar diz ou vai sugerir que o crente viverá uma vida completamente livre do pecado, mas vai lutar todos os dias contra o pecado que tão de perto nos rodeia, como eu sei que sou cristão? Eu vou dar aqui 5 afirmativas para você dizer assim, né, o like, ou você dizer assim, dislike, e dizer se você entende que isso é um cristianismo. Vamos tentar ver para onde vão os dedos agora e não se assuste se você errar, às vezes o ouvido confunde. A Bíblia afirma que o cristão está morto para o pecado e absolutamente livre do seu poder, sim ou não? Sim, a Bíblia diz isso. Eu preguei isso de manhã,
E eu disse absolutamente que quando nós nos rendemos a Cristo, o pecado inevitavelmente perde todo o seu poder e toda a sua capacidade de estragar e destruir a minha vida. Nós passamos a ter esse pecado destruído. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. E Ele veio para tirar os nossos pecados. Segunda prerrogativa, a Bíblia diz que fomos vivificados por Cristo e somos capacitados pelo seu Espírito a dar frutos de obediência. Sim ou não? Aí, ó, só entende o Evangelho. É isso mesmo. A Bíblia diz que nós somos vivificados. Um dia mortos em delitos e pecados, hoje não. Vivificados por Cristo somos, capacitados pelo Espírito, somos chamados a frutificar no Espírito. Terceiro, a Bíblia afirma que o pecado é incompatível com nossa nova identidade como filhos de Deus. Sim ou não? É isso mesmo. Não há compatibilidade e é por isso que nós não temos nenhum prazer no pecado e quando pecamos nele não permanecemos. De lá nos erguemos, nos arrependemos, nos levantamos e caminhamos, porque o crente não quer ficar lá, ele interrompe com a sua vida de pecado. Se tudo isso é verdade, a Bíblia também afirma que qualquer um que diz que não tem pecado é mentiroso. A pergunta que eu faço é, e se a Bíblia afirma que todo cristão peca, eu pergunto, então é uma contradição? Se todo esse sistema de pecados está em nós, como eu posso dizer que eu sou um cristão, se eu também tenho pecados? Aí nós vamos conjugar agora as afirmações bíblicas com o evangelho pregado por João, agora na sua epístola. Abra o verso 6 da terceira epístola de João, da primeira epístola de João, capítulo 3. Vamos lá, texto de hoje. 1 João, capítulo 3, eu queria que você pegasse o verso 6. Se a minha equipe colocar o texto da nova versão transformadora, vai me ajudar. Vamos ver o verso 6. 1 João, capítulo 3, o verso 6, eu creio que a gente vai conseguir ali algum resultado. Veja lá. Quem permanece nele não continua o quê? A pecar. Ninguém que permanece em Cristo vive o quê? Pecando. Sentença simples. Simplesmente porque Cristo, irmãos, expulsa o pecado e Ele, Cristo, tem o poder de tirar o pecado de nós, como fez lá na cruz do Calvário. Segunda sentença, ninguém que vive pecando o viu ou o conhece. Ninguém que vive pecando o viu ou conhece, ou seja, o cara está pecando e vive pecando insistentemente, permanece no pecado, a Bíblia diz, esse não tem parte comigo, porque ele decidiu viver no pecado. Agora veja o verso 9, quem faz do pecado uma prática, pertence a quem? O verso 9, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, avança um pouquinho, pois a vida de Deus está nele, logo não pode continuar o quê? A pecar, é esse o texto. Quem faz do pecado uma prática, pratica o pecado todo dia, com sã consciência, com liberdade, com vontade de pecar, esse indivíduo pertence ao diabo. Quem nasceu de Deus, diz o verso 9, não consegue continuar na prática, exatamente porque nasceu para uma nova obediência. Então, como percebemos a diferença de um cristão salvo e remido por Cristo para um pecador perdido? Versículo 10, 1 João 3. Se não pratica a justiça, tal pessoa não procede de Deus. Os atos de justiça só serão encontrados no servo de Deus. E o que são atos de justiça? A sua capacidade, a sua liberalidade, o seu desejo, guiado pelo Espírito, irmãos, de não se alegrar e de não permanecer no pecado. Muita gente não acha que o tempo verbal é importante. É um tal de a gente fomos, nós vai, né? E por aí vai. Muita gente ignora a questão da conjugação e do tempo verbal. Mas a forma correta de conjugar o tempo verbal aqui no texto sagrado é tão importante que determina, na verdade, a vida eterna e é, na verdade, a conjugação verbal uma diferença entre céu e inferno. Se você perceber a expressão dos textos que determinam o cristianismo para a libertação e a vida do filho do diabo para a perdição, tem a ver com o tempo verbal. Quando o indivíduo peca e permanece no pecado, ação contínua, sem interrupção, veja, presente contínuo para o pecado, não tem salvação. Mas quando o indivíduo interrompe sua vida de pecado e pratica a sua permanência em Cristo, sem interrupção, sem nenhuma interrupção, salvação eterna. Veja o verso 6. Ninguém que permanece em Cristo vive o quê? Pecando. O tempo verbal permanecer, o tempo verbal, versículo 6, viver é presente contínuo. O que João está dizendo? Vamos lá aplicar o segundo ponto. João está dizendo que o cristão é alguém que cai no pecado, do pecado se arrepende, levanta a poeira, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue dizendo, Deus, não tenho prazer nisso. Por um descuido cair,
por uma falha perdi, mas o Espírito Santo me mostra, é pecado. Senhor, me arrependo, a este pecado não tornarei. Ou seja, não é contínuo, há uma interrupção. E o presente contínuo é, o Espírito permanece, Cristo permanece, a fé permanece, e ele caminha absolutamente debaixo do perdão do seu pecado. Agora, qual é a diferença do perdido? O perdido tem sua trajetória e vida marcada pelo presente contínuo da ação de pecar. Ele vive pecando, sua vida é marcada pelo pecado, não há interrupções, não há arrependimento de pecados, e ele persiste de forma consciente e perseverante, todos os dias, para amanhecer, para acordar, para viver, dormir e existir. Todos os dias ele se levanta para pecar, o mesmo pecado, com a mesma consciência, sabedor que o que está fazendo não agrada a Deus, e na verdade é um desagrado de Deus e uma afronta ao seu evangelho. Se você quiser hoje mudar de vida, é preciso então chamar uma pessoa a morar no seu coração. Nós a chamamos de Espírito Santo de Deus, pois só o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que nos fará, irmãos, interromper essa carreira pecaminosa que nos leva à perdição. Terceiro e último lugar, eu aplico aqui, na verdade não é um terceiro ponto, mas o terceiro ponto é a conclusão da mensagem e a aplicação. Como saber se você já é um cristão, vencidas as duas etapas anteriores? Qual é a diferença? Cristãos e não cristãos pecam diariamente. Como posso então estabelecer a diferença? Abra comigo a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e neste Evangelho de Lucas eu termino o sermão. Lucas, capítulo 15, verso 11. Você conhece o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Eu quero terminar o sermão aplicando um dos ensinos de Jesus à multidão que ouviu o seu sermão e uma explicação simples sobre o que era o reino de Deus e a questão do pecado e do arrependimento. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Irmãos, eu quero parar aí, eu vou explicando agora alguns versículos dessa parábola e perguntar: como você sabe se é um cristão? Você será um cristão, porque ser cristão é ter aversão pelo pecado. Você será um cristão se você cultivar e sempre tiver aversão pelo pecado. Repita comigo: aversão pelo pecado. Pecado não é algo que você tolera, não é algo que você aceita, não é algo que você conversa, não é algo que você pratica, não é algo do qual você vai aceitar como comum ou um benefício para a sua vida espiritual. Não, o cristão tem aversão pelo pecado. A vida dissoluta o incomoda. É como diz o texto em Lucas capítulo 15, verso 16, como aquele homem que se afastou do seu pai e se afastou da casa do seu pai e se tornou um filho da desobediência. Veja Lucas 15, 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando olho esse texto, entendo o que significa ser um filho da desobediência. Irmãos, eu lembro que eu morei no Mato Grosso muitos anos, eu creio que 5 anos, né, Angélica? 5 ou 6 anos, e nós fazíamos algumas vezes um trajeto, eu espero estar correto na informação, nós fazíamos o trajeto de Campo Grande para São Gabriel, nós íamos visitar algumas fazendas. Eu acho que era esse trajeto, se era outro, os irmãos me perdoem, mas eu me lembro que era esse. E quando nós fizemos o trajeto pela primeira vez, né, indo de Campo Grande para São Gabriel, nós passávamos numa região, irmãos, em que o cheiro ao redor era insuportável. Na primeira vez que passei, eu achei que era, na verdade, um animal morto, alguma coisa muito próxima, e que estava incomodando, e a gente depois aprendeu a desligar o dispositivo do carro ali, e usar o ar só ali dentro, quando passava por ali, então aquilo até que diminuiu um pouco. Mas depois que eu voltei a outras viagens, eu percebi que o cheiro aumentou, e aquilo ficou forte, a ponto de nem o carro segurar aquele fedor. Aí eu olhava lá para baixo, eu vi um monte de casinho, um monte de telha eternite, né? Umas coisinhas de 2 águas assim, telhas e muitas daquilo. Um dia perguntei, meu irmão, ao fazendeiro, quando a gente passa aí na região e tal, o que é aquele cheiro? É pocilga. Diz ele que era um dos maiores criadores de porcos de todo o Brasil, né?
Deve ser lá um dos maiores criadores de porco de todo o Brasil. Você que gosta de um carré, você deve incomodar muita gente lá com a criação do porco que você come, viu? Meus irmãos, o cheiro é insuportável. Quando aquele senhor me disse que aquilo era o cheiro de uma pocilga, e eu estava, imagina, Davi, longe, no asfalto, eu via as casinhas de longe, eu pensava, como um indivíduo que mora naquela região, irmã Hilda, como consegue conviver com aquele cheiro? Eu não teria vendido a minha propriedade daquela região, eu dava para alguém e rascava o pé. Eu não ficaria, irmãos. Com um nariz desse tamanho, você imagina que aquele cheiro ia me causar. Eu em casa, na minha casa cheirosa, minha esposa cheirosa, a gente usa perfumes importados. Eu quando vi aquele cheiro, aquilo me parecia, irmãos, o cheiro do pecado. O que eu olho na história desse menino pródigo, que jogou sua vida fora e gastou absolutamente os bens de seu pai, é que Deus lhe permitiu de perto sentir o que significa o cheiro da desobediência e o que significa o odor do pecado. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém, versículo 16, ninguém lhe dava nada. É terrível, irmãos, ser um filho da desobediência. Mas quando ele percebe o estado de desobediência que ele está, aí veja como o Espírito Santo opera. E o Espírito Santo opera para livrar você de ser um filho da desobediência, para gerar em você uma nova obediência, para torná-lo um filho de Deus, ou seja, ele quer você de volta na casa do Pai. Veja o verso 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui o quê? Morrendo de fome. A desobediência, a distância de Deus nos tem matado, irmãos, e tem levado milhares e milhares de pessoas a viver no cheiro do pecado, irmãos, o cheiro mais desagradável que eu conheço. Como aqui este homem ilustra, no meio dos porcos, a comer da sua ração e a não conseguir expressar que o Evangelho de Deus tem poder transformador para tirá-lo dessa vida miserável. Na palavra de Deus, em 2 Pedro 2,21, Pedro ilustra, irmãos, uma vida de desobediência e o que é voltar a esta vida, aquilo que expliquei de manhã. Quando você coloca a camisa, mas decide fazer gol contra. 2 Pedro 2,21, Pedro diz assim, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2,21, verso 22, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o provérbio você conhece, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca o quê? A porca lavada ao espojadouro de sua lama. Deus tem misericórdia. Quantos, tendo passado pelas portas do Evangelho, chegaram a vestir, Fernando, a camisa do Evangelho, mas hoje voltaram, diz o texto, o cão ao próprio vômito, e a porca lavada ao espojador de sua lama. A história do filho pródigo mostra como ninguém, irmãos, o exato momento da decadência, em que você é o filho da desobediência, mas como Deus nos chama a uma nova obediência nele. Se a primeira característica para nós é a aversão pelo pecado, veja como aquele homem mostrou que o pecado lhe causou repulsa e aversão. Lucas 15:17, veja lá. Lucas 15:17, veja como ele não queria mais viver naquele lugar. Tornando-se em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele se levanta, diz o texto, tornou a levantar-se e disse, vou estar com meu pai. Ele abraçou o caminho de uma nova obediência. Segundo lugar, se em primeiro lugar o cristão se identifica pela aversão que tem ao pecado, a segunda característica, ser cristão, irmãos, é nascer a partir do arrependimento. Arrependimento é muito mais do que sentir-se mal ou meramente admitir que errou. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mais profundo do que confessar a sua culpa ou aceitar que você é culpado. Arrependimento é bem mais do que isso. Arrependimento é dar as costas ao pecado, é virar-se contra o pecado, na direção do arrependimento, na direção de Deus, da confissão de pecados. E veja, o que é arrependimento? Renunciar toda e qualquer prática que você identificou claramente na Bíblia como sendo pecaminosa. Veja que isso se cumpriu na vida daquele menino que voltou para seu pai. Lucas 15, 18 e 19, pode acompanhar na tela, Lucas 15, 18 e 19. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não haverá nunca, irmãos, arrependimento, se você não reconhecer que aquilo que você praticou era pecado, e que você não reconhecer, e se você não reconhecer que aquele pecado é uma afronta a Deus e ao céu de Deus.
Versículo 19 diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja o arrependimento dele. Faze-me como um dos teus jornaleiros. A sua capacidade de se achar indigno era, na verdade, a sua credencial para desfrutar da graça de seu Pai. Isso é diferente, porque isso é arrependimento. Ele se arrependeu dos seus pecados. Terceiro e último lugar, como se reconhece um cristão? Primeiro, porque ele tem aversão ao pecado. Segundo, porque ele nasce pelo arrependimento. E terceiro, porque um verdadeiro cristão se consolida através da admoestação. O que eu estou dizendo com o terceiro e último ponto de minha aplicação? Porque um verdadeiro cristão se consolida através da admoestação. Ninguém será transformado, irmãos, se por Deus não for admoestado, se por Deus não for ensinado de que aquilo que está fazendo é pecado e que aquilo que ele está vivendo precisa ser mudado. A palavra nos diz, capítulo 15 de Lucas 15, 14, e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer o quê? Necessidades. Pastor, o senhor está dizendo que foi Deus que fez com que aquele sofrimento fosse agravado? Foi, irmãos. Deus usou um megafone para que esta ovelha perdida dele pudesse ouvir a sua voz e pudesse voltar ao caminho dele. Se Deus não lhe desse tão dura admoestação, e se Deus não se incomodasse no lugar onde ele estava e não o incomodasse com a realidade que ele estava, talvez ele estivesse lá até hoje e ele não teria voltado para seu Pai e voltado para os caminhos de Deus. Sabe, irmãos, o que aprendi com esta palavra admoestação de Deus para mim? Deus se recusa a permitir que seus filhos se sintam à vontade no meio do seu pecado, no auge de sua rebelião. Vou repetir: Deus se recusa a permitir que seus filhos se sintam à vontade no meio de sua rebelião, no auge do seu pecado. É lá que Deus envia a admoestação. Repita comigo: a admoestação. Assim como um pai corrige o filho que ama, Deus assim vai corrigir o filho a quem quer bem. Graças a Deus, que nos dá a sua palavra e nos dá a sua admoestação. Deus ama tanto os seus filhos, que os disciplina. Deus ama tanto os seus filhos, para que ele não consiga deixá-los na sua vida pecaminosa. Deus não quer o crente curtindo o pecado. Deus não quer o crente aceitando o pecado. Deus não quer o crente vivendo uma vida de pecado. Ele está dizendo: você foi chamado para ser um cristão. Tenha aversão pelo pecado. Trilhe pelo caminho do arrependimento e acolha, meu filho, a minha admoestação. Você será em mim um cristão. Você será em mim uma nova criatura. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em Hebreus 4, nós vamos encerrar esta mensagem. Fique de pé. Hebreus capítulo 4, vá achando de pé o versículo 15. Hebreus 4, 15. Eu quero ler os versos 15 e 16, enquanto a equipe de louvor já está aqui se somando comigo para fecharmos este momento. Hebreus 4, 15 e 16. Veja o que Deus manda dizer a você nessa noite, e é a minha oração por você que entrou aqui e por você que está em casa ouvindo esta mensagem. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16, vamos ler todos juntos? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã em Cristo, eu não sei as causas e todas as consequências do pecado na sua vida, mas uma coisa eu sei: há um sem número de cristãos hoje, e não são poucos, um sem número de cristãos hoje, amassados pelo seu pecado, humilhados pelo seu pecado, porque estão na igreja, mas há pecados e pecados absolutamente encobertos aos olhos de Deus. Eu vou dizer a você uma coisa: você está cada dia, quando você cultiva e alimenta esse pecado, testemunhando que você ainda não nasceu de novo, que você ainda não se tornou um filho de Deus. Porque absolutamente, preste atenção no que eu estou dizendo, se você é nascido de Deus, o Espírito Santo pede hoje, que você rompa com esse estado de pecado, rompa com essa condição pecaminosa e diga para Deus: Senhor, eu quero ser socorrido, acolhido pelo Senhor, abraçado pelo seu evangelho, eu quero ser nascido de Deus.
Irmão, se nascer da água e do Espírito, esse verá o reino de Deus. Agora, ninguém nascerá da água e do Espírito, se antes não se arrepender dos seus pecados e apresentar a sua vida em confissão diante de Deus.